Está aqui conosco o doutor Elias Pereira. Seja muito bem-vindo, doutor Elias. Eu que agradeço o convite, é um prazer e adoro o programa também, já assisti algumas entrevistas e gosto muito do tema, né? Tudo é possível, porque é bem Isso, o meu trabalho também é esse, é mostrar para os pacientes que tudo é tudo é possível. possível. Então, legal, Exatamente. parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigada. E antes da gente começar, eu gostaria de agradecer muito a sua ancestralidade. Aham, Agradecer aqueles que vieram antes sim, e prepararam, né, toda a semeadura, toda a história para que você pudesse vir nesse momento e trazer a sua sabedoria, a sabedoria da sua alma, através da naturopatia, sim. através da cura pela natureza, né? Sabendo que tudo está disponível. O universo é tão maravilhoso que É, ele já trouxe todas as possibilidades aí através sim, da natureza, né? é. Ah, Basta termos conhecimento, né? É isso exatamente. mesmo. Irmos atrás, né? É, Buscarmos o sim, conhecimento. é isso. E agradecer também a sua hierarquia espiritual, Obrigado. a toda a sua hierarquia que Uhum, está aqui presente conosco. sim. Bem, e a primeira pergunta, né, é Aham. como tudo começou. Bom, eu sempre gostei bastante da medicina mais dita alternativa, né? E quando eu Hum, decidi seguir esse caminho, né, eu vi que a medicina convencional, na verdade, ela não trazia para mim tudo o que eu precisava realmente, né? Então eu fui em busca da medicina oriental, medicina tradicional chinesa, né? Uma medicina milenar. E aí isso fez com que eu atendesse melhor os meus pacientes, né? Porque eu não estava vendo o paciente ali só como mais um. Né? Na verdade, eu estava uhum. vendo ele um ser mais assim, integral mesmo, mais holístico, né? De uma forma mais holística de atender. Então, eu sempre gostei dessa medicina, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Rússia para estudar isso, né, eu abracei e fui embora, fui para poder pesquisar sobre o combate ao câncer também, que lá onde tem os maiores estudos, né? Uhum. E assim, mas sempre tive uma vida de consultório também, das 8 da manhã às 10 da noite, né? Que nem a gente estava conversando aqui anteriormente. Mas eu vi que dessa forma eu não conseguia ajudar os pacientes, né? E mudar a forma de atender, né? Deixou de ser mais um profissional da saúde, porque fez com que eu fosse mais conhecido depois, né? Que eu palestrei em 21 países, né? Já atendi pacientes em 21 países. No Brasil também já atendi só não no Acre, né, no restante dos outros estados eu já atendi, Distrito Federal também. Então, a forma, né, eu mudei, na verdade, a forma de entender o paciente e isso abriu mais possibilidades para mim, tanto para mim como para o paciente também. Né? Então, assim, eu digo que foi tudo acontecendo, assim, não teve uma. Acho que eu, acho que eu me preparei uns 10 anos, né, que foi o tempo Uhum. de consultório, para depois abraçar isso em 2013, né, que eu comecei aí a atender dessa forma, né? E isso fez com que eu ajudasse muito mais pessoas, né? Porque aí eu deixo de ver ele como um número e começo a atender o paciente realmente ali. Eu não trato o tumor, eu falo até para o paciente, eu trato você, O né? O indivíduo, né? indivíduo, né? Então, nenhum tratamento é igual, né? Eu sempre estudo realmente ali o paciente, as doenças crônicas que ele tem, né? Não vou tratar, ele tem esse tumor, toma isso. Não, a gente vai tratar ele para ele se reequilibrar totalmente e aí a cura acaba sendo consequência, né? Sim. Agora, para eu entender aqui, então, você fez medicina tradicional, trabalhou no consultório tradicional e uma hora virou uma chave. Eu sempre gostei mais da medicina mais alternativa, né? A medicina complementar. Hoje fala-se muito de medicina integrativa, Integrativa, né? tá? E acho que a cada 10 anos mudam aí os termos, Sim, né? sim. Mas eu vi que na medicina convencional eu não poderia atuar da forma como eu atuo, Tá. né? E que nem na Rússia tem tratamentos que aqui no Brasil não tem, Daí você isso foi pela para naturopatia. daí você foi para a Rússia fazer oncologia, é isso? Eu fiz a oncologia integrativa, Integrativa naturopatia na na Rússia. Rússia. Isso. Tá. Aí foi lá que eu fui. Porque lá tinha, na verdade, os maiores estudos. Tem, né? Os maiores estudos de reversão do câncer, de combate ao câncer. E eles não publicam isso em inglês. Tá. Né? Então você tem que estudar o idioma. Eles não gostam até que você fale o inglês, né? Porque eles falam, você não está na América, né? Você está na Rússia. Então tive que ir atrás de aprender o idioma para Nossa. poder estudar realmente lá com eles, né? Porque não tem muito brasileiro lá também. É poucos, né? São poucos os brasileiros que moram lá, né? E aí eu fui várias vezes, né, para Tá. assistir congressos também. E tive a oportunidade em 2019, final do ano 2019, em palestrar em dois congressos lá também.
Nossa, em russo? Não, em russo não. Não. Só respondia no final as As perguntas, perguntas, né? sensacional. Mas consigo conversar tudo normal hoje. Eu tenho um grupo no Telegram, né, com 11 médicos lá da Rússia, onde a gente conversa meio que diário, porque toda vez que eu atendo um paciente, eu faço um resumo do caso à noite, isso perto das 10 da noite, Tá. faço um resumo do caso e coloco lá no grupo. E aí lá são 6 horas a mais, né? Então, aqui 10 horas, lá 4 da manhã. E aí, quando eles acordam, eles vão dando retorno ali, falando, eu trataria assim, trataria dessa outra forma. E aí, quando eu acordo 6 horas da manhã, lá já é meio-dia. Já tá a resposta ali. Então todo mundo já respondeu. Tá, Né? que Então legal. funciona muito bem, É né? tipo um Tem um grupo de, apoio. é tipo um grupo de Grupo estudos? de estudos. E aí eles também postam, né, os casos deles. Tá. E eu sou o único de fora, né, o único estrangeiro. Porque a Rússia também é muito fechada ali, né? Então, eles gostam muito de brasileiros, né? Então, acho que brasileiro todo mundo gosta, né? E aí eu tive essa oportunidade, já fazem 12 anos, né, que tenho esse acompanhamento ali com eles também. E aí, como eles viram os meus casos, né, eu atender pacientes que... Porque lá é assim, se você fez quimioterapia, fez radioterapia, antigamente eles falavam, isso aí não tem mais jeito, porque já intoxicou demais o corpo, a gente não vai conseguir reverter. Só que mais ou menos 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu comecei a mostrar para eles que dava ainda. Falei, não, os meus aqui, tem pacientes que fez aí dezenas de sessões. Enquanto tiver vida, sempre vai dar para regenerar o corpo. E aí por isso que eu fui o único estrangeiro a palestrar também em 2019. Né, final do ano, dezembro, eu palestrei em 2 congressos lá de medicina integrativa, um na parte do câncer e outro na geriatria. E aí foi muito interessante porque foi a primeira vez que eu fui para dar aula, né, para palestrar. Eu sempre ia para aprender. E aí isso foi muito bom porque abriu novos caminhos lá também. Depois veio a pandemia, claro, em 2020. Aí não pude ir novamente no congresso lá em 2020. Mas agora está mais difícil até para ir lá para a Rússia porque não tem muitos voos, né, ali da Europa para lá. Mas logo já estou de volta lá também. E eu queria que você falasse para o nosso público que está em casa, que está nos acompanhando, o que é a naturopatia? Bom, a naturopatia é um conhecimento antigo até, né? É que hoje a gente acha que isso é crendice popular ou é xamânico, né? Só os índios que faziam, mas não é nada disso. Isso é uma ciência mesmo, né? Existem estudos, né? Tanto de plantas medicinais, fitoquímicos, suplementação, por exemplo. Né? A naturopatia atende também com minerais, fitoquímicos, vitaminas. Então a naturopatia ela abrange muito mais coisas do que só a medicina convencional com as medicações alopáticas. Né? Na naturopatia a gente consegue pegar tudo que a natureza nos oferta ali e o melhor, né? Isso não pode ser patenteado. Né? Então, quando eu passo uma suplementação para um paciente, um fitoquímico para ele tomar, não vai ter ali o lobby da indústria farmacêutica para cobrar o preço que ela quiser. Não, ele vai numa farmácia de manipulação, faz, e geralmente o custo é baixo, né? Então não tem uma indústria do câncer em cima ali, né? Exatamente. Então isso que é legal, né? Porque e a gente pode trabalhar, para você ter uma ideia, na naturopatia, só no Brasil, a gente tem mais de 4.000 plantas com potenciais curativos. Então é muitas coisas que dá para a gente estudar. E tem aí, dentro da naturopatia, eu falo que a gente estuda todo dia. Né? Eu estudei naturopatia na Rússia, aprendi aquelas plantas de lá também, fitoquímicos, mas eu tive que fazer também imersões aqui no Brasil, aprender também sobre as plantas daqui, né? Porque não adiantava também eu passar, toma aí um tipo de cogumelo que só tem na Rússia, por exemplo. Não Exatamente. dá, né? Então até o pessoal pede, e os tratamentos lá? Eu falei, tem muitas coisas, né? Eu estudei mais de 300 tipos de tratamento. Então tem muita coisa que dá. Isso assim, com mais de 93% de reversão. 93% de reversão, então isso assim, gente. os que têm mais, os que menos de 90 a gente nem estuda porque tem muita coisa. Todo dia sai novos estudos científicos, novos artigos. Nossa, então a gente sensacional. está sempre se atualizando. Ainda mais o Brasil, que é um país com uma diversidade de climas, né? De Sim. norte a sul. Os biomas são diferentes, diferentes, né? Então, isso permite que a gente tenha uma variedade maior de plantas, né? Que se adaptam em vários tipos de climas, né? Sim. Então, deve ser muito rico aqui, o tem Brasil, nesse coisa. sentido, né? Só a gente falando de plantas espontâneas, por exemplo, que são aqueles matinhos que nascem no quintal. Sim.
Tem muitas coisas, tiririca, beldroega, caruru, trapoeraba, tudo isso é remédio, né? Dá para a gente usar na alimentação também, serralha, né? Ora pronobis, e são plantas, a maioria delas, as espontâneas, a gente não precisa nem plantar. Então ela é muito mais rica, né? Um dente de leão que nasceu espontaneamente, ele é muito mais rico do que um brócolis, porque o brócolis você tem que ir lá plantar, às vezes tem que pulverizar com veneno, né? Para não dar praga, né? Quando não é orgânico. E a outra planta não, essa planta espontânea não, ela nasceu espontaneamente. Então é isso que a gente pega. Sempre quando eu vou na casa do paciente, eu avalio também o que está nascendo ao redor da casa dele. Então, por exemplo, ele não tem um espaço de terra, mas ele tem um vasinho na casa dele. Vamos olhar o que está nascendo ali. Por quê? Porque pode ter ali uma planta que vai ajudar na regeneração do corpo dele. Então, sempre quando eu vou, né, eu olho isso, porque é relevante. As pessoas falam, não é. Tem um estudo lá na Rússia que fala, depois de 21 dias que você está num local, nasce a planta que você precisa. Sensacional. Então, é muito legal. Porque se a gente pensar que tudo é frequência, que tudo é É. um campo energético, a gente vai entender desse Sim, lugar, né? Porque a planta chega por por vibração, vibração. E é né? bem isso. O que eles falam? A gente passa pelo local todo dia. Então, vamos supor que aqui no estúdio tem um vaso aqui e tem uma pessoa doente. Todo dia, ou ela está começando a adoecer. Todo dia ela emite uma frequência e o solo reconhece essa frequência como um scanner de supermercado quando vai ler o código de barras. Sim. Esse scanner vai estar sempre ali, e a gente é o código de barras, emitindo essa frequência. Ele vai ver e vai falar, opa, essa pessoa está em desequilíbrio, está faltando tal mineral, né, ou tal fitoquímico, e aí no solo vai nascer a planta que ela precisa. Gente, Então que é impressionante. coisa espetacular isso. Sempre quando eu vou ao paciente com problema renal, tem quebra-pedra na casa dele, está nascendo. Paciente com problema ocular ou nas articulações, tem beldroega nascendo. Sim. Bênção de Deus também, que é uma outra planta para a formação do líquido sinovial. Então é muito legal avaliar isso. E é uma coisa que é esotérico, é holístico, né? Não é uma coisa assim, não é nada fora do comum, não, é uma coisa, coisas que a gente ainda não tem muito estudo no Brasil, né? Sim. É uma medicina mais quântica, Sim. né? Então, Sim. Mas se a gente pensar em frequência, isso é completamente explicável, né? claro, Por frequência, sim, né? Esse caminho, a gente emana sim, e o universo ele responde e traz a isso, solução. Quer dizer, existe uma inteligência na natureza que a gente não tem dimensão sim. dessa inteligência. E já né? tem estudos, né, mostrando isso. Né? Sensacional. Então é muito legal. A frequência dos alimentos também, os alimentos também emitem uma frequência, assim como um limão, por exemplo, emite uma frequência em 90 MHz, né? Uma Coca-Cola vai emitir zero, né? Um refrigerante, uma outra coisa, emite ali uma frequência baixa. Então, é isso que eu falo sempre para os pacientes também. O que você está convidando para fazer parte do teu corpo, das tuas células, qual é a frequência que você está usando. Né? Então é importante a gente avaliar isso também. Sim. Porque pode ser tão tóxico, o que você come ou bebe pode ser tão tóxico quanto um pensamento ruim, quanto a raiva, né? Enfim, as emoções a gente sente, claro, né? Mas é o que você vai fazer com ela depois, né? Exatamente. Então é não viver nessa emoção. Exatamente, né? Com consciência, com né? consciência, é isso. Doutor, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está em casa, que eu achei espetacular esse seu jeito de atender as famílias, que é tipo uma medicina da família, né? Isso. Uma medicina que você vai até o paciente. Ai, conta aí pra gente isso. Então, a consulta demora 2 dias. Nossa. Então, eu só atendo pacientes 2 com dias câncer. demora. E assim, eu optei porque são pacientes que precisam mais, né? E foi a minha formação também. Então, às vezes aparece pacientes com diabetes, com outras doenças crônicas, eu ajudo de outra forma, mas o atendimento mesmo eu faço só a pacientes oncológicos, né? Então vamos supor que eu vou atender um paciente aqui em São Paulo, né? Atendo no Brasil todo, fora do país também. Né? Esse ano já fui no Chile, Argentina, enfim, vários. Estou sempre indo, né? Aqui na América do Sul, vários. Ano passado eu atendi paciente na Alemanha, na Suíça, no Chile também, Argentina, Uruguai, eu fui agora recente novamente. Então, aonde chama eu vou. E aí, geralmente, né, eu chego após o almoço, né, na casa do paciente, ou no hospital, né, se ele está internado. Claro que a gente faz uma avaliação antes. Né? Então, até eu posso deixar um número de WhatsApp depois. Sensacional, a gente né? vai Eu faço uma avaliação gratuita. Tá. Qualquer caso de câncer, quiser minha opinião sobre o que ela tem feito, se vai funcionar, ou se está funcionando, o que ela poderia agregar mais. Eu faço essa avaliação gratuitamente, né? Os pacientes mandam exame de sangue, exame de imagem,
E aí eu vejo os exames e respondo ela com áudio, explicando o que eu faria enfim, eu dou ali um retorno para ela sobre o que seria possível ali para o caso dela. Deixa eu até falar para a pessoa que está em casa acompanhando. Às vezes tem uma pessoa na família, um amigo, um conhecido que está precisando de um feedback, de um olhar diferenciado. É isso. Então ele vai passar o contato. Não é por acaso que você chegou aqui, não é por acaso que você está aqui. Eu tô toda arrepiada, porque isso pode fazer total diferença na história da vida da pessoa, né? 90 e quantos por cento de 93%. 93% como Taxa de chama? reversão, Taxa né? de reversão em casos de câncer. É. Então, E olha se a que gente for incrível olhar isso. a maioria dos hospitais, a taxa é muito baixa. Uhum. Eu, há pouco tempo, né, eu sempre estou palestrando em congressos também, aí tinha uma coordenadora de um hospital lá do Paraná, que ela veio após a minha palestra, que eu mostrei lá, né, as taxas, né, as estatísticas. Aí ela chegou para mim e falou assim: "Ô, doutor, você sabe qual que é a taxa de reversão do nosso hospital?" Eu falei: "Ah, já imagino, deve ser baixa, né?" Ela falou: "É zero. Ninguém passa de 5 anos. É zero. Por quê? Porque trata só como um número, Sim. né? Então é muito baixo mesmo. Infelizmente, e tem um estudo também de 12 anos. São 12 anos, 227 mil pessoas. Não é pouca gente. Imagina, um estudo feito com 227 mil pessoas para mostrar a taxa de sobrevida de 5 anos de pacientes que fizeram quimioterapia. Sabe qual que é? 2%. Nossa, muito É muito baixo. pouco. Então, o paciente que recebe o diagnóstico, né, isso foi feito em 3 institutos na Austrália e nos Estados Unidos, em parceria. Fizeram por 12 anos, mais de 227 mil pessoas, acompanharam 30 tipos de tumores, e aí viram que se a pessoa não faz um tratamento naturopático, não muda a mente, não muda a alimentação, não faz nada, ela faz só quimioterapia, a chance dela é 2% dela passar de 5 anos. Então é muito pouco. Porque o tratamento de químio também é muito sofrível, Muito. né? E Tem a países que pessoa... não usam mais, Sim. né? Porque mata ali as células ruins, mas vão matar as boas também. E aqueles 20% que sobra, né, de um tumor, depois ele vem muito mais forte. Sim. O efeito colateral de uma quimioterapia é câncer depois de 1 ano. Puxa vida. Então, e aí pode virar metástase, porque Sim. pode intoxicar o fígado. Então o paciente ele vai ficar sem fome, aí ele começa a perder peso. Então, mexe muito com o corpo do paciente. E a parte vibracional dele fica muito baixa, né? Porque ele Muito. está muito intoxicado. Sim. Então ele não consegue, né, sair desse ciclo vicioso, Não né? consegue, e assim é desanimador. Desanimador. Porque sempre quando o paciente recebe o diagnóstico, é sempre um desânimo para ele, porque os profissionais da saúde não sabem dar a notícia. Por quê? Porque o que ele acompanha, os casos que ele atende, para ele não tem mais jeito mesmo. Então ele fala: esse aqui é mais um que não vai ter jeito. Então ele já vai dar o diagnóstico para o paciente: você está com câncer, sua expectativa é pouca. Ele já vai desanimar o paciente. Sim. Se a gente faz um exame no paciente após essa consulta, a imunidade dele está lá embaixo. Porque a nossa mente, ela ajuda na reversão, mas ela atrapalha também. Sim. Então, quanto mais a gente trabalha o mental para a gente estar forte, né, mental, espiritual, emocional, são mais ferramentas para a gente tratar o corpo físico. Exatamente. Né? É um trabalho em conjunto. Em conjunto, E aí é dessa forma que eu faço. Né? Nesse primeiro dia, eu vou só como um ouvinte. Então, eu vou ver ali o ambiente que a pessoa mora, as relações que ela tem na casa dela, o ambiente, como é o ambiente, se tem alguma coisa ali que vai atrapalhar o tratamento ou vai ajudar, né? E investigar os fatores para o desenvolvimento do câncer. Então, ver ali se naquele ambiente tem um dos fatores, né? São aí mais de 7, 8 fatores. Então, eu vou avaliar ali para aquele paciente para ver, para poder achar o diagnóstico mais preciso possível. Isso eu não conseguia fazer em consultório, né? Imagina, na casa dele o paciente entrega melhor, ele está no ambiente seguro. Então ele consegue falar coisas que ele não falaria no consultório. No consultório ele já vai com a conversa pronta, né? O tempo é pouco. Na casa não, às vezes eu fico 3, 4, às vezes 5 horas na casa do paciente avaliando, conversando, vendo, né? E depois eu vou para um hotel próximo para terminar de estudar o caso, rever todos os exames, né, que ele tem ali. Que aí quando eu vou na casa dele, eu tiro foto de tudo que ele tem, todo o histórico, e daí eu vou para um hotel para fazer essa avaliação. Né? Aí geralmente perto de umas 10 da noite é o que eu mando ali um resumo, né, nesse grupo no Telegram, lá para os médicos lá na Rússia. E aí quando eu acordo de manhã, todo mundo já respondeu, aí eu vou escrever esse tratamento para o paciente, para voltar na casa dele para ensinar como ele vai começar.
né? E aí eu acompanho diariamente, né? Ele tem um contato com o meu WhatsApp pessoal, então ele não precisa mais falar com a secretária. Vai falar direto comigo, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Se ele tiver ali uma dúvida 11h30, 3 horas da manhã, ele pode me mandar mensagem, né? Eu não vou ver, porque eu vou estar dormindo, mas a hora que eu olhar, o meu telefone vive no silencioso, né? Mas aí a hora que eu olho várias vezes ao dia, eu falo sempre, ó, não se preocupe com a hora, porque não vai me acordar, né? Casos assim, claro que se eu tiver um paciente mais urgente, né, eu fico mais atento ali, mas eu olho várias vezes também e aí dá para acompanhar legal. Mas eu falo porque às vezes o paciente tem uma dúvida às 11h30 da noite e depois ele fala, amanhã cedo eu mando mensagem, aí ele esquece e aí não Sim, manda, sim. né? E a dúvida, por mais boba que seja, é uma dúvida. E aí eu vou acompanhando, né, esse paciente e é legal porque já na primeira semana ele já tem uma melhora. Tem pacientes que falam, só de saber que você vinha eu já comecei a melhorar. Nossa, que incrível Né? isso. Então, porque é um tratamento mais humanizado. Né? Exatamente. Ele deixa de ser um número. Porque no hospital você vira um número. Né? Para um paciente na oncologia convencional, você é um número só. Né? Imagina, eu conheço a família do paciente. Você até o nome do cachorro, às vezes, dele. Né? Sim, Então, sim. é diferente o atendimento. É muito mais pessoal. E a Né? pessoa se sente acolhida, né? Porque Sim, a doença é um conflito que ela está vivendo ali, um é. conflito emocional que ela está vivendo, né? Então, saber que estava chegando um acolhimento, até para ela poder digerir esses conflitos, né? Sim. Muitas vezes relacionais, dentro da própria família, questões do passado, E tem questões muito isso. familiares, né? Tem muito isso, Investigar os os traumas. traumas. Né? Eu sempre faço essa conversa. Começo com a parte física, mas eu vou caminhando depois para a parte emocional, para a parte mental, né? Para a parte espiritual, para investigar tudo realmente. Para depois passar, que nem na parte mental, passar exercícios para esse paciente, para ele mudar o padrão de pensamento. Né? Então, até agora eu estou finalizando um novo livro que eu estou escrevendo agora, que chama Luz e Força, Que que é lindo, um guia de visualização criativa no combate ao câncer. que Então é sensacional. bem legal. Terminei essa semana de listar algumas visualizações. São 55 visualizações que vão ter no final do livro. Por exemplo, a pessoa tem um linfoma ou um câncer de reto. Tem lá qual é a visualização criativa que ela pode fazer. Então é mais uma ferramenta. Né? E isso já é explicado cientificamente. Né? Também tem estudos disso, né? De quando você visualiza o que você quer, isso vai acontecendo. Então você vai visualizar o seu corpo sendo curado. Né? Então é muito legal. E você devolve para o paciente a rédea da vida dele, de uma certa forma, né? Sim, Porque quando ele está passando por uma doença gravíssima, ele meio que perde a rédea, né? Ele fica é, rendido ao é isso. hospital, a É, esses cuidados invasivos. é. E de repente, quando ele tem a responsabilidade de novo, Uhum, isso dá uma força para ele, até mexe com a integridade, né, da pessoa, sim. né? Porque às vezes a pessoa confia cegamente ali no profissional da saúde e nem sempre ele está fazendo bem para ele. Sim, Né? Eu falo, você sempre pesquise antes, né? Procure outros profissionais, outras opiniões, porque eu falo, já foi a época da gente confiar cegamente na medicina. Né? A gente exatamente. tem que procurar novas possibilidades, né? Porque tem aí. Eu falo, os profissionais da saúde, da medicina convencional, que não se atualizarem, vão parar no tempo aí, né? Não vão expandir essa consciência, né, na questão da saúde, porque hoje as pessoas estão procurando mais, né? As pessoas não são bobas mais, né? E as informações estão aí disponíveis a todos. Sim. Quem Ó, quiser, né? a gente está vivendo a melhor época A para melhor época. conhecimento. Exatamente. Quando eu estudei aí há 25 anos atrás, não tinha internet, não tinha essas coisas. Né? E Então, estava muito, tinha que estudar na tudo biblioteca, muito fechado muito ainda, né? fechado. Agora tá tudo muito mais disponível, né? Hoje, se você abre lá YouTube, você aprende, né? Exato. Aqui mesmo, a palestra, né? O podcast, o pessoal assistindo, qualquer lugar do mundo dá para assistir. Né? Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Né? Exatamente. E assistir conteúdos que agreguem, né? Uhum. Bem, eu queria perguntar uma coisa, Claro. que eu fiquei curiosa. Você sente que você tem uma. Você é muito intuído durante os seus processos? Sim, sim. Você Eu sente quando é uma sinto. intuição, quando é uma inspiração que vem da espiritualidade? Eu não consigo diferenciar, Tá, mas eu sei que tem algo mais. tá. Né? Eu não consigo diferenciar uma inspiração de uma intuição. Mas você Né? sente que você não tá sozinho ali naquele processo investigativo na casa da Não, pessoa? sozinho a gente nunca tá, né? Sozinho. Sim. E eu falo, até quando eu vou atender esse paciente, no primeiro dia eu faço jejum. Então eu começo a atender à tarde e eu não janto à noite. Fico só mais com líquido, com água de coco,
né? Água mesmo. E isso eu percebi que melhora a minha clareza mental e minha intuição. Sem dúvida. Então eu sempre faço um jejum Uhum. nesse atendimento. Quando eu termino o atendimento, aí que no outro dia, daí que eu como. Porque todos os seus canais se abrem É, para você estar ali recebendo as percepções que você precisa para fazer o diagnóstico, né? sim. Até tem uma vez a minha esposa estava junto, né, numa das viagens, e ela tirou uma foto, eu estava assim, com a mão assim, né, e escrevendo o tratamento. Aí ela tirou uma foto sem eu ver, né, e aí ela escreveu, ele psicografando o tratamento. Escreveu, e tirou a foto e me mandou, né, tá psicografando o Fazer o tratamento. tratamento, Porque eu tava com a mão assim, né, e escrevendo. escrevendo. E aí ela falou, não parece, ela falou, parece que você tá psicografando, mas faz parte, né? A Faz parte. espiritualidade sempre tá com a gente, né? Bem, daí você leva essas informações, põe no grupo. No dia seguinte você tem o acesso de lá, desse Isso. grupo de estudos, e daí você vai montar seria um plano de Aí cura, é geralmente eu isso? faço, tem a parte mental, né, com Tá, exercícios mentais, seja visualização criativa, repetição de frases para mudança de padrões, tá. né? Então, sempre fazendo com que a pessoa fique o mais forte mentalmente possível ali. Uhum, Falar, vai se transformar num super-homem, numa super-mulher, né? Então, trabalhar muito a mente, porque a mente ajuda tá, muito nessa questão. sim. E aí eu passo ali algumas desintoxicações, então cada tipo de paciente, né? Eu vejo ali o que ele precisa, qual órgão ele precisa desintoxicar primeiro. A gente faz desparasitação também, vermifugação, porque quando elimina vermes e parasitas do corpo, a nossa imunidade aumenta. Então as chances também de combater tumores é muito maior. Né? Você tem muito mais energia para isso daí. Porque você está excluindo o que está tirando a energia do teu corpo. Né? Que Exatamente. tem ali os vermes, parasitas, estão fazendo essa simbiose no teu corpo, drenando tua energia vital. E não só fisicamente, né, mas espiritualmente também. Tem os vermes aí astrais também, Sim, né? sim. Então a gente faz esse trabalho com o paciente para isso. E aí eu passo uma etapa. Eu nunca levo uma folha, eu sempre levo um caderno. Eu faço um caderno para o paciente mesmo, com frase afirmativa na capa. Então eu mando fabricar esses cadernos, porque aí eu escolho para cada paciente. Eu tenho várias frases, aí eu escolho qual frase é que ele identifica mais com aquele paciente. E aí eu escrevo ali, ó, primeira semana, segunda semana, como que você vai fazer, e depois eu vou acompanhando ali, meio que diário também, conversando com ele diariamente. No começo é um pouquinho mais, porque tem as dúvidas, né? Mas depois é tranquilo. E como é que você sente a disponibilidade interna desses pacientes? Eles têm muita resistência, pouca resistência? Existe uma quebra de resistência depois que eles sentem que a coisa tá acontecendo? Fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que no meu caso, como eu atendo mais pacientes graves, eles quase não têm resistência. Então, e como a gente seleciona também antes os pacientes, porque paciente aparece todo dia tem paciente aparecendo, mas eu não atendo todos. Né? Eu vou selecionar aquele paciente que vai estar, eu digo assim, que está mais preparado para aquela hora. Então, eu olho, claro, né, qual caso é mais grave, foi o primeiro, né? Então, tem um caso mais grave, eu não posso colocar daqui 2 meses, né? Então, tem que ir já logo. Então, a gente sempre deixa uma brecha ali na semana também, para poder, algum caso grave aparece, para eu ir logo, né, o quanto antes. Mas, geralmente, como eles me veem como a última esperança, eles fazem de tudo. Então, geralmente, aplicam direitinho. E eu cobro também, né? Eu fico ali no Sim, pé, falo, sim. ó, 50% tá aqui, você tem que fazer a sua parte agora, né? Porque eu Então, imagino já, com essa parte mental, né, ali atuando, com essa parte física da desparatização, da desintoxicação, o cara já tem uma melhora, ele né? começa a melhorar. Aí muda a alimentação, né, com coisas que vão ajudar ali para combater os tumores também. Aí depois a suplementação. Então a gente vai pegando, né, todos os corpos, digamos assim, né? Hum, E vai melhorando a saúde física do paciente. Né? Ele vai deixando de ter alguns sintomas. Pacientes que estão fazendo quimioterapia deixam de ter sintoma da quimioterapia, porque o corpo está mais forte. Né? Porque eu faço também um trabalho integrativo. Né? Às vezes eu pego pacientes que já fizeram de tudo e não tem mais recurso. Aí está no paliativo. Então aí esse paciente eu falo que é até mais fácil de tratar, porque ele já fez, ele não vai fazer mais nada ali para intoxicar mais, porque ele já intoxicou demais o corpo. Aí é que eu chego para tratá-lo. Mas às vezes acontece também de eu pegar pacientes que estão ali fazendo uma radioterapia ou uma quimioterapia, e aí eu vou como um suporte para isso também, né? tá. Para que ele fique melhor a cada dia. Aí não sente, não cai cabelo, né? Não sente nada disso, porque ele está mais forte.
E você já teve reversão de casos de pacientes que estavam paliativos e que tiveram a regressão do câncer, ou conseguiram virar o jogo Sim, aí? sim. Ó, contabilizado, né? Fora, claro, aqueles que me mandam. Não, os que eu atendi. Os que eu atendi, sim, eu tenho contabilizado, são mais de 1.800 pacientes, Gente do né? Já céu, contabilizados aí, 1.800, que estavam em 1.800. estado É, paliativo, quer dizer, paliativo e já recuperaram. vamos colocar, esperando para morrer, né? Sim. Eu tô arrepiada. É. E quer Então, dizer, se ele aplicar direitinho, né, reverteu, ele reverte, ele consegue reverte. reverter. Você teve casos de endocardite também já ou não? Não, não. Só câncer? Só câncer mesmo. É. Tá. Aí eu acabo passando para outros colegas, né? Quando tem casos ali de outras áreas da medicina, aí eu passo para outros colegas. Diabetes, por exemplo. Mas eu falo que é até mais difícil tratar outras doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, do que o câncer. Hum, E o câncer é demonizado, né? Mas não é. Eu falo que o câncer é uma oportunidade para você mudar a sua vida, né? sim. Seja mudar relações também, porque eu vejo muito ali os familiares às vezes se unem mais, porque Uhum. vê, vamos perder, né, essa pessoa. E acabam se unindo mais, muita gente muda a alimentação junto É ali, isso que eu ia perguntar. e acabam melhorando no geral. Acaba tendo uma cura familiar, Sim. né? E eu gosto também, eu vou atender uma pessoa e eu olho as famílias dela ali. Sempre eu falo, se você tiver alguma queixa, alguma dúvida, você me manda os exames ou vamos conversar também para eu te ajudar. Eu sempre acabo atendendo por tabela os outros Os outros também, também. né? É claro que sem custo nenhum mais, né? Eu já estou ali atendendo. Falo por quê? Porque se você tiver bem de saúde, né, o paciente que eu estou atendendo vai ficar melhor, porque você vai poder dar um suporte melhor para ele também, né? Então sempre acabo atendendo a família toda. Gente, sensacional. Vocês estão vendo que o importante da consciência, da gente ter consciência, né? De chegar num ponto desse que a pessoa está numa crise familiar, né? Um Sim, caso de um paciente com câncer dentro de casa. é E com consciência, isso consegue reverter até 93%. isso. Ou seja, é muito alto esse índice, né, Sim, é doutor? muito alto. E tem muitos estudos. Você vê, eu estudei mais de 300 tipos de tratamento, isso com mais de 93%. Então, tem comprovação. Né? O Sim. pessoal fala, isso aí é bobagem. Né? Ó, os pacientes que eu mais atendo, a classe que eu mais atendo são médicos ou familiares de médicos. Por quê? Porque eles é, sabem do meu trabalho, claro, eu estou sempre palestrando em congresso. Ano passado foram mais de 10, acho que 12 congressos que eu palestrei ano passado, esses já foram 5. E então eles sempre assistem, vêm lá e acabam chamando. Mas para os pacientes, eles não indicam, às vezes. Não indica assim, não, porque não tem o conhecimento também, né? Não faz o estudo igual eu faço ali do paciente. Então, assim, acostumados a atender da forma convencional. Mas na hora que pesa, é a hora que eles vão atrás para poder fazer um tratamento, porque eles sabem que na medicina convencional só por ali não tem alternativa, né? Uhum. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor. Eu queria que você compartilhasse conosco, né, principalmente para as pessoas que estão em casa, qual o caso mais incrível? Deve ter um caso, deve ter vários, né? São vários, Mas o são. caso mais incrível que você atendeu até hoje, doutor Elias? Olha, é É difícil difícil. falar, viu? Mas tem assim, tem aqueles casos que marcam mais, né? Ahn, teve um caso, um paciente com um tumor cerebral, cerebral não, desculpa, é que eu tô pensando em um já falando do outro, com câncer de pâncreas, que é dito como um dos mais difíceis, né, de tratar. E ele já tinha ido para os Estados Unidos, terapia Gerson, já tinha feito tudo quanto é tratamento, né, alternativo. E aí a esposa dele assistiu uma palestra minha, né, num congresso, e aí me chamou para eu atendê-lo, fui atendê-lo, e ele é um coach de empresários. E quando eu consultei, eu falei, o tratamento assim, a alimentação estava ótima, né, tomava suco verde, tinha um monte de coisa boa ali na alimentação dele. Não era obeso, não tinha nenhuma outra doença crônica. E só que eu identifiquei no caso dele, que a parte mental dele, mesmo ele sendo um coach que trabalhava ali a mente dos empresários, ele estava pecando na dele. Ele não Uhum. fazia aquilo que ele aplicava. E quando eu expliquei para ele, passei o exercício mental para ele fazer, depois de uma semana ele repetiu o exame. Já não tinha mais. Gente. E aí ele falou assim: não é possível, não é possível. E até o médico pediu para ele repetir, porque achou que era um erro, né? E realmente tinha desaparecido ali o tumor no pâncreas. Esse foi um caso, assim, fora da curva mesmo. Porque
é, ele não estava num estado grave, não era um paciente que estava acamado, nada. Eu já atendi pacientes em hospital, né? Agora há pouco tempo fui no Hospital da Amazônia, lá, que é uma filial do Hospital de Barretos, lá em Porto Velho, né, em Rondônia. Então, sempre atendo, às vezes, Barretos, Ribeirão Preto, aí eu pego esses pacientes que estão mais debilitados ali, e eu vejo que aí começa a voltar o brilho nos olhos, o paciente começa a melhorar, e aí se recupera, né? Mas esse caso foi muito diferente porque ele, com o trabalho mental que ele fez, como ele já era Ele já estava pronto, ele já né? estava, ele sabia Ele já usar, sabia usar ele as só não técnicas. usava, né? Exatamente. E aí foi muito rápido no Tá. caso dele. Porque se a gente, os estudos mostram, né, que quando a gente faz uma reprogramação na parte física, a epigenética, às vezes demora de 3 a 4 meses para ter uma reversão. Que é quando o próprio cérebro manda uma mensagem ali para a célula doente, para ela provocar um suicídio, que é a apoptose. Todo mundo tem isso, né? A apoptose, que é uma morte celular programada, né? Só que ela demora, às vezes, de 3 a 4 meses. No caso dele, a gente não sabe se foi em 2 dias, 3 dias, mas em uma semana que ele repetiu o exame, já não tinha mais. Então, teve uma regeneração rápida ali. Né? Porque a gente tem um caminho de autocura, todos temos, né? Temos. É um caminho muito potente. Sim. E é um caminho, não chega a ser inconsciente, mas é um caminho, é uma inteligência sobrenatural que a gente Sim. tem, né? Tem um livro muito legal também para o pessoal ler, que é O Poder da Autocura, que é do professor Wallace Lima, né, meu amigo. Até eu que escrevi o prefácio do livro. Sensacional. Depois o pessoal pode pesquisar aí, professor Wallace Lima. Wallace Lima, O Poder da Autocura. Da Autocura. É muito bom. E quando ele escreveu o livro, ele falou para mim, doutor, eles têm tudo a ver com o seu trabalho, né? Gostaria que você, se você tivesse tempo de ler e escrever o prefácio, eu li em 3 dias o livro. Falei, não, com o maior prazer. Tá lançado pela editora Alaúde, então quem quiser comprar pode. Procura o Wallace Lima no Instagram também, tem conteúdo muito legal ali. Ó, a dica para quem está em casa, medicina quântica. Isso. E eu quero fazer mais uma pergunta. Eu tô na menopausa, né? Então, para as mulheres que estão em casa e que estão na menopausa também, dá umas dicas pra gente de coisas naturais que ajudam. Olha, tem na verdade, uma das causas também de vários tipos de tumores femininos é a reposição hormonal indevida. Tá. Né? Então, às vezes fazem uma reposição hormonal e acaba estimulando, né, a parte hormonal ali da mulher a desenvolver nódulos no seio. Né? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Só que existem coisas naturais que dá pra gente usar, né? Como, por exemplo, a linhaça. A linhaça? A linhaça é o melhor repositor hormonal que tem. Tá. Né? Então, e é bem fácil. A pessoa vai pegar 2 colheres de sopa da linhaça, né? A linhaça pega ali um copo preta com ou água. Porque tem 2 tipos, Tanto né? faz, A dourada ou a preta? A dourada ou a marrom. A marrom, isso. Tanto faz. As propriedades são as mesmas. Tá. A pessoa vai pegar 2 colheres, vai botar dentro de uma xícara, assim, com água, ou então um copo, e vai mexer bem. Ela mexe ali, não pode ser farinha, tem que ser a sementinha mesmo, seca. Coloca ali à noite, mistura e deixa ali de molho na água. No outro dia de manhã, ela vai pegar esse gelzinho, ela vai formar uma mucilagem, uma gosminha. Tá. Ela vai consumir com esse gel. Não lava. A sementinha tudo. A sementinha. Você vai pegar essa semente com gel, botar no liquidificador e bater com alguma fruta. Aí você vai fazer um leite de linhaça, né? Que você pode bater ali com banana, um pouquinho de água, põe esse gel, que é importante, bate bastante e toma sem coar. Tá? Porque é pouca fibra, não vai ter problema. Mas deixa bater bem para triturar, para expor ali, né, as propriedades ali da linhaça. A linhaça ela tem um componente nela que chama lignina, que quando ela entra em contato com o nosso corpo, ela se converte em lignana e ela faz o mesmo papel do estrogênio. Então ela se acopla ao receptor de estrogênio e faz uma reposição hormonal natural. Então, para quem está na menopausa, é muito bom. E pode tomar isso todos os dias? Pode tomar todo dia, não tem problema. Em jejum, doutor? Não precisa. Não precisa ser em jejum. Mas eu falo sempre, toma no período da manhã, porque o período da manhã é o melhor para desintoxicar o corpo. Né? Que é das 4 da manhã até o meio-dia, é o horário da eliminação. Então, nesse horário, é introduzir muitos líquidos na dieta. Então, seja aí esse leite de linhaça, ou um suco verde, ou uma água com limão. Isso vai estimular o teu corpo a eliminar a toxina logo cedo. Né? Então, é o melhor horário. E outra, você vai deixar à noite, ali, antes de dormir, só lembrar que toda noite tem que deixar de molho,
para daí no outro dia No usar. dia de tomar. E essa linhaça também ajuda na parte de inflamação? Porque Também, também. nós mulheres na menopausa, a gente incha muito, Incha né? muito, é. É, na questão inflamatória, a linhaça também é uma das únicas sementes que combate metástase. Tá. Então, se a paciente tem algum tipo de tumor, é ideal ela usar a linhaça todo dia também para prevenir metástase. Além de combater, vai prevenir. Então, para a mulher, a linhaça é a melhor semente que tem. Depois tem uma fruta que eu falo que é o melhor amigo da mulher, que é o melão. O melão. O melão tem todas as propriedades para a parte reprodutora feminina. Nossa. Então, as mulheres deveriam comer pelo menos um melão por semana. Tá. Então, sempre ali deixa sempre um melãozinho guardado ali na geladeira, qualquer tipo, pele de sapo, melão amarelo. A gente tem uma facilidade que no Brasil tem é uma produção boa de melão, né? Uhum. Então, geralmente é lá do Rio Grande do Norte, então chega aqui tranquilamente, qualquer lugar do país a gente encontra melão. Tá. Então é uma E por fruta que boa para ajuda o usar. melão? Porque ele tem as propriedades para regeneração da parte reprodutora feminina. Tá. Então, além disso, combate cistite, infecção urinária. Então, é muito bom para as mulheres. Então fica a dica aí, ó, para você que tá na menopausa, assim como eu. A gente incha, a gente tem dificuldade também com o intestino, a linhaça também deve ajudar com o Também intestino, ajuda, né? porque esse gelzinho vai ajudar, né? E uma coisa legal também, esse gel, ele hidrata a célula. Então, ele vai trazer mais água. Não é água de retenção de líquido, é água para dentro da sua célula. Porque ele pega, se você toma esse gelzinho, você vai colocar água junto e vai usar ali para consumir, ele ajuda a levar essa água direto para a tua célula. E aí isso previne rugas também. Nossa, Então é bom para a pele sensacional. É bom para a também. pele também. Também. Então, olha, gente, sensacional. A linhaça tem em qualquer casa de produto natural, Tem, né? muito fácil, baratinho, né? Muito Baratinho. barato E para comprar. faça uso de. Eu já vou comprar linhaça, já vou Sim, começar a fazer isso. é muito bom. Linhaça, Sensacional. melão, Fala, a gente tem alternativas, né? Um outro alimento bom também, falando da pele, é o tomate, né? O tomate também é ótimo para a pele. Se você consome todos os dias o tomate, o licopeno, além de ser um fitoquímico que também combate tumores, né? São vários tipos de tumores aí que ele ajuda, né, na reversão, ainda vai estar melhorando a saúde da tua pele. Sensacional. Então, são alimentos fáceis de achar, Sim. né? E que você pode usar sempre. E que tá tudo na natureza, né? Tá tudo disponível aí na natureza. Sim. Bem, eu ficaria por horas aqui conversando, horas mesmo. Eu acho que a gente vai marcar mais uma Vamos, que entrevista, porque tem muita muito coisa. assunto para ajudar as pessoas. Você tem algum livro que você escreveu, algum material para as pessoas acessarem? Tem, o pessoal pode olhar lá no meu Instagram, que é Tá. dr_Elias Pereira Oficial. Tá. Aí lá tem um link onde tem lá os livros, tem livro de receita também. Tem livro de receita também. Tem livros 12 passos para ficar livre da celulite, da flacidez, tem lá Nossa, também que para as mulheres legal. melhorarem essa questão da pele. Tá. E tem, claro, tem os conteúdos ali de câncer também. E no próximo mês eu vou lançar o novo livro, né? Que é o livro Luz e Força, Tá. que é um livro de visualização criativa. É um guia prático. A pessoa não é só teoria, ela vai ler e vai conseguir aplicar na vida dela aquilo. Independente da questão que ela esteja atravessando, porque às vezes não é uma questão de saúde, né? Mas ela pode Sim, também ali tem aplicar também. isso para a vida toda, para a vida, Pode também. as áreas da vida, né? Isso. Sensacional, doutor. A gente vai fazer então a troca do. Ah, legal. A O meu gente- tá aqui escondidinho O aqui nosso do lado. apoiador é o 365 Coffee, que é um café puríssimo. Olha que legal. A Muito gente está bom. falando de natureza, né? Sim. Eles têm um cuidado muito grande desde o solo. Aham. Não tem nenhum tipo de impureza esse café. Que Então é um legal. café super cheiroso Aham. e é um café muito saboroso também. Então você vai levar Ah, muito o obrigado. 365 Coffee, Muito é o obrigado. nosso apoiador, porque o café também tem muitas propriedades boas. Muitas. O café e é diferente de um café que você compra aí no supermercado, né? Exatamente. Cheio ali, às vezes ali tem folha, não é um café selecionado, né? Até restos de bicho tem ali. Exatamente. Dizem que até né? sangue, né, de boi tem Então, queimado. E aí você tá usando um café que não é café, na verdade. Exatamente. Né? E aí quando você usa um café de qualidade, né? Aí tem os alcaloides, os óleos essenciais do café presente ali. Você vai fazer um expresso, é outra coisa, né? Você vê o sabor é diferente. É diferente. Né?
Ó, eu quis trazer para você Muito aqui obrigada. dois agradinhos também. Muito São a minha obrigada. esposa que fez aí a embalagem, A gente né? vê que tem carinho de mulher aqui Tem, pelo tem. Eu lacinho, não, né? não Qual consigo o nem nome da sua pegar. esposa? Franciele. Franciele, muito obrigada É. pelo carinho, Franciele. Eu falo, minha mão é muito grande para dar esse laço aí. Não, isso é coisa feminina, É, né? sim. A gente tem esse cuidado, esse Sim, amor. sim. Isso é do nosso universo feminino. É. Ó, esse aí é um chá. Na verdade, a primeira vez que eu conheci esse chá, eu ganhei de uma paciente. Vou mostrar para as É um pessoas chá aqui, ó. preto com bergamota. Tá, A ó, paciente me deu e eu gostei tanto que eu comprei vários. tá, E falei, eu vou levar para ela porque ela vai gostar. É um chá e é diferente, é que nem o café, é uma coisa bem artesanal mesmo. tá. E esse Sensacional. outro é um suplemento da medicina chinesa que é para menopausa mesmo. Maravilha. E ele também fortalece a tua energia essencial dos rins, né? Ele vai te trazer mais energia, mais disposição. E então é essencial. Porque nos rins a gente guarda a nossa energia ancestral, nossa energia vital. Né? Isso pela medicina tradicional chinesa. E ele é ótimo para fortalecer isso. É uma combinação de 3 ervas chinesas. Então é Ele um. deve ajudar também na parte de inchaço, Sim, sim. né? É. Ajuda na Sensacional. questão da menopausa. Mas depois, se você quiser, eu te mando por escrito o nome das Ah, eu ervas, te gostaria. mando certinho os benefícios para você. E é um por dia. Toma um por dia, tá ótimo. Então, tá tudo disponível. Tudo disponível aí no universo, nesse planeta maravilhoso que a gente vive. A gente só tem que fazer um movimento, Sim. que é ir atrás, É. buscar. Né? Se essa informação chegou até você hoje, olha que maravilha, como o universo ele é abundante e ele é generoso. É, Não assim. é, Com doutor? certeza. Então agora a gente vai tirar aqui um oráculo. Opa. E daí eu gostaria que você, diante da carta que tirar, se quiser complementar, Aham. passe uma mensagem aqui, ó, Ah, sim. nessa câmera, para as pessoas que têm dúvida ainda da abundância da vida, da generosidade do universo, de que é possível cura em todos os níveis, Uhum. desde que a gente se disponibilize, Sim. né? Porque às vezes não precisa nem acreditar, a pessoa se disponibilizar Ah, sim. a fazer um movimento. É. Eu leio ou você lê? Pode ler, por favor. Desapego. Soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, fluir, viver no presente, sem o peso do passado, sem as expectativas para o futuro, saber de nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posse, sem medo, sem culpas. E olha, tudo a ver, né? Tudo a ver. E eu até tinha te falado que o livro que mais me impactou foi O Poder do Agora, né? Do Sim. Eckhart Tolle. E aqui tá, o Viver no Presente. É. E a gente se desapegar das histórias do passado que não deram certo, né? Do que a gente não conseguiu perdoar, Sim. dos emaranhamentos relacionais, né? Que muitas vezes as doenças vêm a partir disso, né? Ah, sim, é. Então a pessoa se desapegar daquele velho e falar, não, agora eu vou focar na saúde, É, né? Chega de olhar para a doença. sim, Eu vou focar na saúde e vou viver um novo momento, é. né? Eu acho que essa carta ela traz isso também. Então, doutor, se puder dar uma mensagem para as pessoas que têm dúvida ainda. Ah, com certeza. Bom, se você está ainda aí pensando na vida, né, pensando aí nas suas dificuldades, né, ou tentando achar uma culpa ou um culpado pela tua vida, o que aconteceu, não existe isso de culpa, né? Os meus erros fizeram eu estar aqui hoje, né, conversando com você. Então, nada é por acaso, as coisas acontecem como tem que ser mesmo. Então aproveite, viva ali o presente, né? Deixe o passado. Ainda bem que o passado foi ruim, né? Porque é sinal que você está melhor agora. Né? Eu sempre falo para os pacientes: eu fiz coisas ruins, né? Hoje eu já não faço mais. Falo, que bom, dura se você fizesse coisa boa e hoje estivesse fazendo coisas ruins, né? Então, que bom que você está nesse caminho. A gente está sempre aprendendo, né? Então, trabalhe mais o viver no presente, tá? Não fique preocupado, porque para tudo tem uma solução. Eu sempre falo, se não tem também uma solução, também não precisa se preocupar, né? Porque não vai ter solução mesmo. Então, continue vivendo ali no presente, um dia de cada vez. O teu corpo vai entender também essas possibilidades, né? E vai trazer para você ali as ferramentas de cura. A gente tem o poder da autocura. Então, aproveite para viver cada momento, apreciar a tua família, né? O nosso bem mais importante também, que é o nosso corpo. Então, observe o que você está trazendo para fazer parte do teu corpo, né? O que está formando as tuas células. Né? A cada 7 anos nós renovamos todas as nossas células. Então, quem que é essa pessoa hoje? Ela vai ser melhor daqui a 7 anos.
Então vamos trabalhar para isso. E o trabalho é diário, né? A gente tem que trabalhar diariamente para estar melhor a cada dia. É um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, é isso. Só por hoje vai dar tudo certo. É isso. É Um isso, dia de né? cada Um vez, dia de né? cada vez. É isso Né? mesmo. Gostaria que o doutor deixasse o seu contato, por Ah, favor. sim, Os o contatos, né? WhatsApp, né? Quem quiser daí mandar os exames lá para eu avaliar, o WhatsApp é 19 999 20 9891. Então é 19 o DDD 999 20 9891. Aí pode mandar lá os exames, né? Claro que só pacientes com câncer, né? Então manda lá os exames para eu avaliar. Eu respondo por áudio mesmo, sobre o teu caso. E aí, se eu puder te ajudar, vai ser o maior prazer. E, claro, nas redes sociais também pode me seguir lá. Se você colocar no Google também, Dr. Elias Pereira, a primeira página toda do Google eu tô lá. Então você está recebendo um presente do universo hoje. Faça bom uso desse presente, Isso. né? E ajude pessoas que também estão precisando. Se essa informação chegou por você, foi por merecimento. Então compartilhe isso com abundância, com generosidade, que isso vai reverberar na sua vida. Doutor Elias, eu só tenho muito a agradecer por essa entrevista. Isso traz para a gente uma confiança na vida, né? Sim. Uma confiança na nossa estadia aqui nessa experiência, nessa dimensão. Saber que a gente tem recursos além do que do que a ilusão nos mostra, Sim. né? Que está tudo muito além e que a gente pode confiar no invisível, porque Claro. ele vai se apresentar na hora certa, né? Sim. E o doutor atende no Brasil inteiro, é isso? Brasil inteiro, fora do país também. Então, onde chama, eu vou. Então tá, então são infinitas possibilidades aí para as sim. pessoas. Então, muito obrigada, Eu muito que obrigada agradeço pela o sua convite. presença, muito obrigada por transbordar a sua missão aqui na Terra. Amém. E sempre que tiver oportunidade, quiser me chamar, pode contar comigo. Então, muito Tá bem? obrigada. Obrigado. Viu? Muito obrigada a você que está em casa. Receba essas informações todas. Investigue, né? Não precisa acreditar, vai atrás, vai pesquisar, vai ler, né? Vai se informar, vai buscar, porque as coisas estão disponíveis aí, mas a gente tem que fazer o movimento da gente, Sim. né? E são pequenos movimentos. É. Às vezes uma leitura, Sim. Pouquinho que você muda por dia faz uma grande diferença uma depois. grande diferença. E pode mudar toda a sua história familiar. Sim. Mudar toda a história dos seus descendentes. Sim. Mudar toda a história ao seu entorno. Não é? É isso. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até mais.